Hoje devia ser dia de tag, mas não é, é dia de conversa. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre como é que eu sou como leitora. O Tiago Alves pediu-me, mandou-me como sugestão, Tiago, estou a cumprir, que seria engraçado dar dicas de leitura. E o Tiago é uma pessoa muito especial para mim, porque o Tiago foi talvez a primeira pessoa que nas redes sociais, no Instagram nomeadamente, veio conversar comigo. E curiosamente conversámos de manhã e à tarde encontrámos casualmente na Feira do Livro. Ele estava com a mulher, na altura namorada, estavam perto de casar e foi muito engraçado. Eu nunca me esqueci do Tiago por causa dessa proximidade. E o Tiago propôs-me eu dar-vos dicas de leitura. Bom, eu sou uma pessoa que lê desde pequenina, ou seja, lá em casa sempre houve livros, a minha mãe sempre nos incentivou a ler, a minha tia sempre nos incentivou a ler e, portanto, eu sempre tive livros à volta. Primeiro os livros da Anitta, depois os livros da coleção Azul, eu vou deixar por aqui as capas, e foi assim que eu comecei a ler. Depois, progressivamente, fui lendo outras coisas e fui andando na Patrícia. Havia uns livros que era sobre o bailado, uns romances, e eu fui lendo. Bom, mas fui lendo despreocupadamente e obviamente não lia com o ritmo que leio hoje. Depois fui para antes da faculdade, houve a professora de literatura, a professora Constança, que me abriu a porta dos clássicos e me abriu a mostrar que os clássicos não tinham que ser chatos, apesar de haver alguns que eu acho que nós não temos idade para os estudar quando estamos no liceu e que só percebemos a dinâmica e a dimensão do livro quando somos mais adultos. E estou a pensar, por exemplo, nas Viagens da Minha Terra, que eu lembro do liceu li, não percebi metade, fiquei-me pela história do Carlos e da Joaninha e depois só na faculdade é que consegui alcançar. E depois veio a faculdade, eu fiz um curso de letras de português francês e, portanto, tudo o que era clássicos, tudo o que era autores conceituados portugueses, desde os medievais até ao século XX, nós lemos um bocadinho de tudo e fomos por aí. E, portanto, o gosto pela leitura foi-se mantendo. Mas não era isto que o Tiago pretendia que eu vos contasse. O Tiago pretendia que eu vos desse dicas de leitura. E eu, enfim, não sei se terei estatuto para tanto, mas vamos lá ver. Onde é que eu leio? Bom, basicamente eu leio em qualquer sítio. Eu leio quando os meus filhos eram pequenos e estava à espera deles nas atividades, eu leio no carro quando estou à espera de alguém, eu leio no autocarro quando vou ter com alguém, eu leio em qualquer sítio. Basicamente eu sou daquelas pessoas que consigo ler em qualquer sítio. E confesso, permitam-me que o diga, que me faz alguma confusão quando as pessoas me dizem mas eu não consigo ler com barulho, eu tenho que estar muito concentrada para ler. Depende do livro. Eu acho que, obviamente, que ler Saramago no autocarro requer concentração e requer algum silêncio, algum estar centrado no livro. Mas o que é certo é que há livros mais leves e que todos nós precisamos de ler, não podemos estar sempre a ler alta literatura, e que se consegue ler no autocarro, se consegue ler num café, se consegue ler numa esplanada. Aquilo que eu acho que me permitiu ter esta concentração de que há pessoas que acham que são muito importantes foi o facto de eu me ter habituado a ler nesses sítios. Ou seja, se nós começarmos por levar o livro e tentarmos ler, por exemplo, numa esplanada. Agora é difícil com a quarentena, mas numa esplanada podemos não ler meia hora, mas lemos 10 minutos e começamos progressivamente a habituar-nos. No dia seguinte já vamos ler 15 e depois já vamos ler 20. E, portanto, esse hábito é criado. A leitura é uma coisa que exige esforço, que exige estar disponível para. E, obviamente, que objetos como este
tiram-nos muito dessa disponibilidade. E, portanto, também é importante não termos, por exemplo, as notificações ou o telemóvel ao lado, no sentido de não nos dispersarmos. Eu sou daquelas que acho que se a história nos encanta, nós lemos e às vezes já nem sequer ouvimos as notificações. O que é que eu acho mais? Eu acho que, e aqui pode parecer que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas não estou a ser sincera, porque foi uma coisa que eu fiz enquanto leitora. O ler é também um ato muito solitário, porque nós estamos sozinhos connosco e com o livro. A partir do momento em que entramos no livro, quase que não estamos sozinhos, porque achamos que estamos lá dentro. Mas é um ato que, à partida, é um ato solitário. E, portanto, eu acho que consultar blogs, consultar canais de opinião desses vídeos é importante e pode funcionar, porque nos alertam para livros que às vezes nos passam ao lado, ou nos dão uma opinião diferente e, portanto, muito também se constrói assim. Eu hoje continuo a ver os blogs, continuo a ver os canais que seguia antes de ter o meu, antes de fazer o meu blog, antes de fazer o canal, continuo a segui-los, continuo a ver, continuo interessada, continuo com vontade de perceber o que é que as outras pessoas veem nos livros que eu, à partida, quero ler. Eu leio, como vos disse, basicamente em todas as situações, mas há um sítio e é uma altura onde eu tenho que ler, que é à noite antes de dormir. E vocês dizem, sim, eu adormeço. Ok, não tem mal. Há noites em que lê-se uma página e se adormece, há noites em que se vai dormir às 4 da manhã porque o livro estava tão interessante que nós só conseguimos parar quando chegou ao fim. E, portanto, isso faz parte também da maravilha da leitura. O facto de nós podermos gerir o nosso tempo. Agora, há uma coisa que eu tenho que fazer, que é ler todos os dias. Todos os dias. Eu não concebo a minha vida sem ler todos os dias. Eu vou-vos contar uma coisa, mas que é verdade. Eu agora não, que estamos de quarentena, mas quando estou a trabalhar, às vezes não tenho tempo de vir almoçar a casa. E então lá vou almoçar num restaurante lá ao pé. E eu leio à hora do almoço, não tenho problemas nenhuns de ler à hora do almoço, gosto imenso de ler à hora do almoço, porque acho que aquela hora que a gente gasta a comer é tempo perdido. Eu não sou eu sou grande fã de jantaradas com os amigos, agora comer sozinha num restaurante é uma coisa que eu gosto porque me permite ler. O que faz com que eu às vezes também me torne um pouco antipática, porque eu não ouço o que se passa à minha volta. A partir de determinada altura eu não ouço o que se passa à minha volta e, portanto, se vocês passarem por mim e me disserem olá, eu não vos respondo, não porque esteja mal disposta ou porque me esteja a ser mal educada, mas porque pura e simplesmente não ouvi. E isto vem com a prática, vem com o facto de nós nos conseguirmos abstrair e entrarmos dentro do livro. E isso eu acho que é outro aspecto de hábito de leitura, que é o prazer da leitura. A leitura tem que ser um prazer, mas este prazer constrói-se, não é um prazer que venha à primeira. É um prazer que se constrói através do hábito da leitura. E depois temos que ler o livro que nos interessa. Se aquele livro que nós temos em mão não lhe estamos a achar graça nenhuma, para que é que vamos insistir? Então pomos de lado, vamos buscar outro. E há de haver aquele que faz o clique e percebemos que há um género que nos interessa. E então devemos investir nesse género. E só depois então ir para outros géneros. E vocês vão dizer, sim, mas o livro é caro. Ok, mas há bibliotecas. Hoje em dia há bibliotecas muito boas por todo o país. Aqui em Lisboa a rede de bibliotecas está toda ligada e, portanto, eu posso requisitar no Campo Grande um livro que está em Belém e depois entregá-lo no mesmo sítio. E, portanto, isso hoje em dia permite que o uso das bibliotecas para quem não possa ou não queira seja uma oportunidade. E hoje também vos posso dizer que na maior parte dos casos as bibliotecas não têm só livros antigos, que era outra coisa. Não sei porque isto deixou de gravar. Estava-vos eu a dizer que então há bibliotecas que estão ligadas e que não têm só livros velhos. Essa ideia de que a biblioteca tinha um livro velho já passou, já não é assim. E a biblioteca também ajuda a ler, porque nos obriga a entregar o livro naquela data e, portanto, eu sei que para ler o livro eu tenho que o ler dentro daquele tempo que me foi dado. E nessa perspectiva também é um facto que me leva a ler todos os dias. Outro aspecto que eu acho e que tenho o hábito da leitura é
Eu acho que muita gente associa a leitura ao estudo, à aprendizagem. Claro que sim. Nós aprendemos com os livros, temos um conhecimento maior sobre uma determinada época histórica, temos conhecimento sobre elementos que não sabíamos e não conhecíamos. Obviamente, tudo isso, podemos viajar para países e culturas que de outra forma poderá ser difícil, tudo isso é verdade. Mas eu acho que a literatura tem também o seu quê de prazer e de entretenimento. E não tem mal nenhum nisso. E eu acho que para criar um hábito de leitura é por aí que devemos começar. Devemos começar pelo entretenimento, devemos começar pela diversão. No fundo, se vocês pegarem nos livros infantis, verão que o livro começa por ser a cor, começa por ser a imagem, começa por ser a diversão, começa por ser as texturas. Portanto, é mesmo o entretenimento e a diversão. E progressivamente nós vamos lhe dando um caráter de seriedade, que obviamente tem, e eu mais que ninguém a defendo, mas que não é único. Uma coisa séria pode ser uma coisa divertida, uma coisa que eu levo a sério pode ser uma coisa que me é prazerosa. E eu acho que isso é o que nós temos que descobrir na leitura, que é o prazer de ler. Eu sei que aqueles 10 minutos que eu vou parar para ler um livro vai ser aquele momento em que eu vou respirar e ter prazer na leitura. Eu não sei se respondi ao que o Tiago queria, não sei sequer se o discurso é muito lógico depois desta interrupção, que isto não deixou de gravar, ainda estou para perceber porquê, mas eu queria vos deixar isso sim com essa ideia mesmo, que a leitura é um prazer. E como dizia o Daniel Pennac, não ler é um direito. Claro que sim. Obviamente, ninguém aqui está a dizer que eu não tenho o direito de não ler. Claro que sim. Agora, permitam que vos diga que perdem um mundo fantástico e que perdem um prazer fabuloso. Portanto, não desistam à primeira. Insistam. Escolham o livro. Escolham o tempo. Façam o esforço por criar o hábito, percebendo que estão depois a enriquecer-se a vocês mesmos, mesmo quando aparentemente o livro é só de entretenimento. Mais uma vez vos digo, não sei se respondi àquilo que o Tiago pretendia, não sei se terá algum interesse um vídeo deste género, mas eu não quis deixar de corresponder da forma que interpretei ao pedido do Tiago. Portanto, aqui fica a minha opinião. Digam-me o que acham, digam-me que concordam, se não concordam, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.